Bom, pessoal, então vamos aí já na número 1 de hoje, né? Ele fala o seguinte: observe a sequência das figuras abaixo. Então, aqui a gente tem a sequência do hexágono, quadrado, triângulo, heptágono. O tempo inteiro está repetindo essas mesmas figurinhas. E ele pergunta qual é o 23º termo dessa sequência. Para você fazer o 23º sequência, você tem que estar atento o tempo inteiro às figurinhas. Então, aqui, ó, eu fiz mais uma faixinha, tá? Da figurinha. Como termina aqui na figurinha do hexágono, a próxima que aparece já é o quadrilátero, né? Então, ó, hexágono, aí vem o quadrado aqui, tá bom? Então, terminou aqui o hexágono, já tá pronto aqui para vocês verem o quadrado, tá bom? Então, vamos contar a 23ª figurinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, depois, o ideal aqui é depois dessa figurinha, você não pode voltar a contar aqui de novo, tá? Você tem que contar sempre quem é depois dela, no caso, essa de vermelho aqui, tá? Então, nós iremos marcar X no triângulo. Bora marcar X? Prontinho. Questão número 2. A figura a seguir foi obtida a partir da famosa sequência de Fibonacci, que é aquela que eu passei para vocês lá no nosso material de explicação. Então, sempre que você for fazer a conta, eu vou resumir já, tá? A questão aqui para a gente estar respondendo. Como eu expliquei lá no vídeo, a sequência de Fibonacci fala o seguinte: sempre você vai estar somando. Se você quiser saber aqui, no caso, o próximo número, então supondo que eu quero saber o próximo número, você vai pegar esses dois valores anteriores aqui, ó, e vai somar. Então, se eu quiser saber o próximo, 55 mais 34 vai dar o quê? Dá 89, né? O próximo aqui, entendeu? Se eu quiser saber o próximo, depois de 89, aí você soma 89 e o 55, tá? Isso aqui tudo tá explicado nesse material aqui, ó. Tudo isso que eu falei. Aí ele pergunta: desta forma, teremos a sequência 1, 2, 3, 5, 8, 13. Beleza. Determine o 11º termo, que seria o A11 dessa sequência. Bom, para a gente determinar o 11º termo, a gente tem que saber aqui se ele já está pronto, né? Se não estiver, nós vamos fazer. A gente já sabe que tem que fazer, somando os dois valores anteriores. Então, bora lá. Aqui nós temos, eu vou pôr assim, tá? O A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Então, a gente tem até o A7, que eu já até trouxe aqui para você, ó. Tem o A7, que é 13. E a gente quer o A11. Então, vamos calcular aqui, ó, o A8, o A9, o A10 e, por último, o A11, tá? Cida, tá, mas como que faz? Gente, sempre é só somar os dois anteriores. Ele já explicou isso. Então, aqui, o A7 deu 13. Então, para a gente fazer o A8, você vai somar os dois anteriores, que seria o 13 e o 8, que é o A7 e o A6. Então, 13 mais 8 vai dar o quê? 21. É essa a resposta? Não, porque ele pediu o A11. Então, vamos chegar aqui, o A9. Então, 21, sempre o anterior, ó, 21 mais o 13, que é o A8 mais o A7, tá? 21 mais 13 vai dar 4, 34. Continuando. O A10, quem seria o A10? No caso aqui, a gente vai fazer o 34 mais o 21, que vai dar 55, né? 55, isso mesmo. E o A11? Então, o A11 vai ser o 55, que é esses dois anteriores aqui, ó, mais o 34, que vai dar 89. Então, nessas condições, qual que é o nosso A11? 89. Letra B, ainda, né, da nossa questão 2. Uma determinada vegetação de mangue cresce suas raízes, tá? Aqui crescendo as raízes, como a figura a seguir. Admitindo que a sequência dos ramos é a de Fibonacci, determine quantos ramos teremos na próxima etapa de ramificação. Então, eu quero saber aqui, ó, na próxima aqui eu vou ter quantos ramos?
Não se esqueça, para você saber esse número, você não tem que ficar aqui contando, não precisa. Basta você pegar se eu quero aqui o próximo, ó, se a gente quer esse próximo, você vai pegar esses dois valores aqui e efetuar a soma. Então, efetuando a soma de 13 mais 21, você vai ter 34 ramificações. Só isso, gente, sem sofrer, tá bom? Próximo, número 3. No quadro a seguir, temos uma sequência de bolinhas, usadas para determinar o valor do quadrado de um número natural. Então, aqui ele falou, ó, se o n for 1, quem não assistiu minha aula de explicação tá perdidíssimo, então tem que assistir a aula de explicação para entender isso aqui, tá? Porque lá eu falo toda essa explicação, então aqui agora é só correção, tá? Aí ele fala, o n ao quadrado. Então, gente, se o n vale 1, então aqui você vai ter o quê? Se é n ao quadrado, é 1 vezes 1. Então, nessa primeira sequência, você tem uma bolinha. Na sequência 2, então, esse 2 aqui, ó, tá vendo? Ele faz parte aqui. Se é a sequência 2, ele fala n ao quadrado. Então, 2 vezes 2, 4. No n3 aqui, 3 vezes 3, 9. No 4, 4 vezes 4, 16. Obedecer essa sequência, determine quantas bolinhas seriam, né, desenhadas em A8. Então, você não precisa desenhar aqui, não, tá? Mas se você quiser, você pode desenhar, não tem problema. Quantas bolinhas seriam desenhadas em A8? Então, olha só, para você saber o A8, você tem que fazer igual foi feito anterior. O que ele falou? Sempre você vai pegar o n e elevar ao quadrado. Lembrando que o n é esse número 8 aqui. Então, se você elevar 8 ao quadrado, ou 8 vezes 8, você vai ter o quê? 64 bolinhas. Tranquilo? Essa é a nossa resposta. Número 4. A figura a seguir representa a quantidade de bolas da sequência de números triangulares. Então, ele retrata aqui agora esses números, que são necessários para desenhar um triângulo. É conveniente admitirmos o número 1, como sendo o primeiro número triangular. Beleza, tá aqui, ele falou, ó. Se o n é igual a 1, nós temos aí uma bolinha. Se o n vai valer 2, aí olha só, você vai pegar a anterior, que é 1, mais a atual, que são 2, que no caso aqui o n vale 2, então mais 2 bolinhas, que dá 3 bolinhas. Se o n é 4, ele pegou a anterior, perdão, se o n é 3, ele pegou a anterior, no caso aqui, ó, 3 bolinhas da anterior, mais o valor do n atual, que é 3. Tá bom? Beleza. Depois, o que ele fez? Olha só, o N4, ele pegou aqui, ó, as 6 bolinhas anteriores, mais o 4, porque a gente tá falando de N4, então ele desenhou mais 4 bolinhas, que deu 10, tá? Então, ele falou, ó, A1 vale 1, A2 vale 2, A2 vale 3, A3 vale 6, A4 vale 10, e assim por diante. Nessas condições, determine A5. Então, se a gente for fazer o 5 aqui, ó, se o n for 5, o que você vai fazer? Você vai pegar essas bolinhas anteriores, no caso, o A4 aqui, no nosso caso, o 10 bolinhas, né? Vou colocar números, não vou desenhar. Você vai pegar as 10 bolinhas, mais o valor do n atual. Qual que é o valor do n atual? 5. Vai dar quantas bolinhas? 15, tá? Então, se você quiser saber o A5, você vai pegar 10 mais o 5, que vai dar 15 bolinhas. E o A6? Então, se o n vale 6, aqui, bom, a anterior, quem é anterior aqui, ó, 15, mais o valor do n atual. Qual que é o valor do n atual? 6. 15 mais 6, 21 bolinhas. Então, A6 vai ser 15 mais 6. A6 é igual a 21 bolinhas. Opa, aí dá pra ver? Beleza, bora pra próxima. Daí ele pergunta, qual é a lei, então, de formação dessa sequência? Você viu que a gente sempre pegou o valor da anterior, somado com o valor do n atual, não foi isso que a gente fez? Então, uma das possíveis respostas você pode falar que a sequência é uma fórmula que você pode criar, tá? Então, o AN sempre vai ser o AN menos 1, que é aquele valor anterior, somado com o n atual, tá bom? Uma das possibilidades. Ou então, você pode falar o seguinte, que o AN sempre vai ser, no caso, uma bolinha
depois você somou mais 2 bolinhas, depois você somou mais 3 bolinhas, mais 4 bolinhas, e aí sucessivamente. Aí você vai encontrar o valor que você tanto precisa, tá bom? Até chegar em N números qualquer. Então, as duas alternativas aí eu aceito. Número 5, observe a sequência 3, 7, 11, 39. Se admitirmos que a sequência é uma PA, gente, o que é uma PA? Progressão aritmética. Então, determine os termos que estão faltando. Bom, para a gente saber os termos que a gente está faltando, a gente tem que ver o seguinte, o que aconteceu do 3 para o 7? Do 3 até o 7, aumentou. Quantos números? 7, 3, né? 4, 5, 6, 7, então aumentou 4 números. E do 7 para o 11, 7, 8, 9, 10, 11. Então, sempre aqui está aumentando 4 números, tá? Então, se está aumentando 4 números, fica fácil. Quais são os termos que está faltando? Vamos completar aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, 3, 7, 11. Ele quer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 39. Tá, então vamos pôr aqui, deixa eu pegar outra cor. Vou pegar o rosinha. Vamos sempre somando mais 4, gente, ó, 11 mais 4. Por que 4? Porque aqui a gente viu que do 3 para o 7 a gente somou 4, do 7 para o 11 a gente somou 4, 11 mais 4, 21, 2, 23, 24, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 35, 6, 7, 8, 39, tá aqui. Então, os termos que estão faltando são esses que coloquei de rosa. Qual que é o valor da razão? A razão, gente, então é o número que a gente foi somando aqui o tempo inteiro, ó. Qual o número que a gente foi somando aqui o tempo inteiro? Foi o número 4. Tranquilo? Próximo. Aqui nós temos uma lei recursiva, né? Ele fala que o A1 aqui nesse caso é 2, então a gente já sabe que o A1 é 2. O A2, eu vou resumir isso aqui, porque eu também já expliquei lá na videoaula da explicação. Ele fala o seguinte, olha, para você calcular o próximo termo, sempre, ó, a partir desse é calculado como o triplo do anterior. Então, sempre se você quiser calcular o A2, vai ser o triplo somado uma unidade. Então, 3 vezes 2, 6, 6 mais 1, 7. Para a gente fazer o A3, aqui o triplo, 3 vezes 7, 21, 21 mais 1, 22. Para fazer o próximo, o A4, 3 vezes 22, 66, mais 1, 67. Isso aqui tudo, gente, é o que eu estou resumindo, tá? Então, logo nós temos essa sequência, 2, 7, 22, 67. Então, qual dessa alternativa aqui está certo? O A5 é esse valor, o A6, o A7, o A8? Bom, a gente não tem ele pronto. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular. Vamos fazer o A5? Super tranquilo, dá pra fazer de cabeça, ó. No anterior, aqui a gente já tem o 1, 2, o 3 e o 4. Então, vamos pegar o triplo de 67 mais 1. Quanto que dá 3 vezes 67? Cabeça. Vou fazer aqui, que eu não vou fazer de cabeça não, vou fazer aqui com vocês. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 6, 18, 19, 20, né? Então, 201 mais 1, 202, não é isso? Bora fazer até o A8, depois a gente vê quem tá certo lá. O A6, então, vai ser o triplo de 202 mais 1. Então, 202 vezes 3, dá quanto, gente? 606, mais 1, 607, né? Então, 607. O A7, 3 vezes mais 1. Então, vamos fazer aqui, 3 vezes 7, 21, 18 mais 1, 22, né? Então, dá 1822. E o A8? 3 vezes 1822 mais 1. 3 vezes 2, 6. 6, 24 vai 2, 3, 5. Mais 1, 5.467. Qual dessas alternativas aqui tá certa? Quem marcou aí a letrinha D acertou, tá vendo aqui? 5.467 é a que tá certa. Aqui o A5, tá vendo? Tá errada. O A6, ó, o A7. Então, é a letrinha D. Bora pra próxima. Então, aqui ele traz o seguinte, olha só.
Determine os 5 primeiros termos da sequência dada por. Então, ele quer os 5 primeiros termos da sequência. Ele já falou o seguinte, olha, o A1 vale 2. Então, beleza. Então, vamos fazer aqui um termo. Determinar, né? Essa sequência é uma progressão aritmética ou geométrica. Então, a gente vai ter que fazer duas coisinhas, né? Bora por aqui, a gente responde na frente, tá? Então, vamos lá. O primeiro termo, 2. Aí ele quer os 5 primeiros. Então, esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Ele só quer 5, tá? E depois a gente fala se é uma progressão aritmética ou geométrica. Então, bora aqui. Ele fala o seguinte, olha, para você obter o próximo número, sempre você vai pegar o anterior. Gente, isso aqui significa anterior, ó. Se o n vale 5, 5 menos 1, 4. Então, A4 mais 5 unidades. Então, sempre você vai somar mais 5 unidades, o anterior mais 5. Então, 2 mais 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 2, 19, 21, 22. Tá, se a gente está sempre somando aqui, ó, o mesmo número, 5, para todo mundo, vai ser uma progressão aritmética ou uma geométrica? Gente, se você está somando sempre o mesmo valor, então você tem uma progressão aritmética, tá? Chamada de PA. A geométrica não é, porque já é outro valor, já tem outros esquemas. Tranquilo? Número 8. Em uma brincadeira com o palito de fósforo, Elisa montou as figuras nas etapas. Então, que tá as etapas que a Elisa montou, tá? E ele fala o seguinte, a sequência de palitos que a Elisa usou a seguir, segue a seguinte lei de formação. Então, essa aqui é a lei de formação, ó. Então, sempre você vai pegar o valor do N, o que é o N? É a etapa que tá, multiplica ao quadrado vezes 3, mais 3 vezes esse valor dividido por 2, onde N é o número da etapa que ela fez. Então, ele quer saber as etapas. Então, por exemplo, etapa 1, se você pegar aqui no lugar do N e colocar, no lugar aqui, né, do N, colocar 1, que é só para vocês verem, então ficaria assim, ó, 3 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, dividido por 2. Cida, como você sabe que é vezes? Você lembra na aula de expressão algébrica? Então, se o número tá aqui, ó, 3N, 3 vezes, tá? Então, ó, você primeiro multiplica, faz a potência, né, que é a multiplicação, 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 1, 3, dividido por 2. Aí aqui, ó, 3 vezes 1, 3. 3 mais 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, foram 3 etapas que ela fez aqui, tá bom? Colocou 3 palitinhos. Nessas condições, o número de palitos de fósforo necessários serão suficientes para executar a função da 10ª etapa. Gente, se eu estou falando da 10ª etapa, o que você vai fazer? No lugar do N, você vai colocar 10, tá? Então, vou colocar aqui, ó, que vai ser 3, isso aqui, deixa eu só copiar a formulazinha, né, a lei da formação. Então, tira o N e coloca 10, então fica 3 vezes, deixa eu só pôr aqui, para vocês verem. Bonitinho, tá um pouquinho torto, tá, mas tá bom. 3 vezes, no lugar do N a gente vai colocar 10, mais aquela tarefinha de expressão, tá? Tira o N de novo, coloca 10, dividido por 2. Vamos fazer primeiro a potência, 10 vezes 10, só a potência, e continua copiando o restante, tá? 3 vezes 100, 300, 3 vezes 10, dividido por 2. 300 mais 30, 330, dividido por 2, metade de 330, alguém se arrisca de cabeça? 165. Qual a alternativa que é 165? Letrinha D. Na próxima aqui, pessoal, vocês têm um quadro, né? O professor de matemática propôs aos alunos que escrevessem uma tabela com 20 linhas e 5 colunas. Então, aqui 20 linhas, essa aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Se são 20 linhas, falta você completar mais aqui, tá bom? Os números naturais menores que 100. Uma sequência numérica crescente, como mostra a figura a seguir. O professor pediu para que o aluno escolhesse um número natural. Aí o aluno foi lá e escolheu, olha, eu quero a 15ª terceira coluna. Pensei como se fosse a batalha naval. Para você não ter que ficar completando o quadro, tem um macete que eu vou ensinar para vocês direto, tá? Quem quiser completar o quadro todinho aqui, com as 20 linhas, fica à vontade. Mas quem não quer, olha só, a primeira linha foi até 5.
A segunda linha foi até 10. Então, vocês estão vendo que está aumentando aqui, ó, de 5 em 5? Então, a terceira linha foi até 15, a quarta linha foi até 15, 20, a quinta linha foi até 25. Então, se a gente quiser aqui, ó, a sexta linha, então, deixa eu só pôr aqui, até a 15ª. Vou pôr a sexta, sétima, oitava, nona, décima. Vou pôr só até onde vai, tá? A gente não vai fazer o quadro todo, não. Aí, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª. Já que ele escolheu a 15ª, a gente não precisa fazer tudo. Tá vendo que terminou no 25? Então, a próxima termina no 30, não é? 25, ó. 26, 27, 28, 29 e 30. E a próxima? 31, 2, 34, 35. Então, sempre você vai somando aqui de 5 em 5. Então, a próxima seria 40, depois 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Então, a 15ª linha aqui ia até o 75. Então, ia, ó, 71, 72, 73, 74, 75, tá? Ele não quer a 15ª linha, terceira coluna? Quem é a terceira coluna? Ó, primeira, segunda, terceira. Terceira coluna, então, qual que é o número que a gente vai ter? O 73. Você vem e marca X no 73. Só isso. Se quiser fazer o quadro todo, fica à vontade. Eu não quis, né? Essa opção é melhor. Próximo, então, número 10. Observe na figura o número de mesas, que são os hexágonos, e o número máximo de lugares, que são os círculos, disponíveis em cada etapa. Então, na primeira etapa aqui, à medida que a gente for completando, a gente preenche o nosso retângulo aqui, tá? Nossa solicitação, que vai completando a tabela. Configuração 1, ou seja, etapa 1. Qual que é o número de mesas que nós temos? Quantas mesas a gente tem aqui? Quantos hexágonos? Um hexágono, né? Então, a gente coloca uma mesa. E o número de lugares? 1, 2, 3, 4. Essa aqui já faz parte da outra, tá? Então, é só isso aqui, ó. 4 lugares, ok? Na etapa 2, a gente tem quantas mesas? 2 mesas. Tá vendo que, ó, etapa 3, 3 mesas. Etapa 4, 1, 2, 3, 4 mesas. Então, na etapa 5, a gente vai ter o quê? 5 mesas. Então, o número da etapa é o número de mesas. Então, se você está na etapa N, que é uma etapa qualquer, você vai ter o mesmo número, tá? Então, observa que foi o mesmo valor aqui, tá? Se aqui está na etapa N, que é qualquer etapa, a gente chama de N. Número de lugares. Agora, vamos raciocinar os lugares. No primeiro são 4, 1, 2, 3, 4, beleza. No segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, né? Próximo, ó, de 4 foi para 6, de 6 foi para 8. Meu próximo, que é a quarta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. 10. Então, ó, de 4 para 6 aumentou 2. De 6 para 8 aumentou 2. De 8 para 10 também aumentou 2, não foi isso? Então, olha só. Mas como que a gente achou o 4? Interessante como que a gente achou o 4. Você não pode falar que é 4, que é o quádruplo, né? Mas para a gente achar o 4, por exemplo, aqui a gente pode pensar. Se a gente fizer 2 mais 2 dá 4, né? Então, como que eu posso fazer 2 mais 2 para virar 4? O dobro desse número aqui, ó, o dobro de 1 é quanto? 2. Mais 2, 4. Ah, então deu, né? Se a gente pensar aqui, ó, o dobro de 2, 4. Mais 2, 6. O dobro de 3, 6. Mais 2, 8. Ah, então, ó, sempre você dobra esse valor da configuração. Então, sempre você dobra N e depois soma 2 unidades. Então, ó, dobro de 4. 2 vezes 2, 4. Não, perdão. 2 vezes 4, 8. 8 mais 2, 10. Tá vendo? Dá certo. Então, se a gente fizer aqui, ó, o dobro de 5, 2 vezes 5, 10. 10 mais 2, 12.
Então, essa daqui é a nossa lei de formação. 2n mais 2, tá? Então, sempre você parte do primeiro, deu certo com o primeiro, vai dar certo com todos. Quantos lugares no máximo estarão disponíveis em uma configuração com 100 mesas? Então, se você tiver aqui, ó, 100 mesas, então vai ser o dobro de 100 mais 2, não foi isso que a gente fez? Ó, aqui, ó, para encontrar o 12, 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então, se a gente quer encontrar 100, 2 vezes 100, 200, mais 2, 202. Entendeu? Então, vai ter 202 lugares. Próximo, para a gente fechar aí, então, nossa manhã de hoje. Os termos de uma progressão aritmética podem ser determinados a partir da expressão do termo. Então, a n, essa aqui é a nossa expressãozinha, tá? A diferença entre o 15º, então ele pergunta aqui, ó, 15º termo, ou seja, o A15. E o quinto termo, quem que é o quinto? A5. É um número múltiplo de 5, maior que 40, par, ímpar, maior que 20 ou primo menor que 20? Para isso, a gente tem que fazer a continha. Então, a gente tem que fazer o A15 dentro dessa expressão e depois o A5 dentro dessa expressão. Então, bora fazer aqui. Fazer o A15 e fazer o A5, tá bom? Fica bonitinho. Então, tirando aqui o N, eu vou copiar essa expressãozinha. 3n mais 2, isso. Deixa eu copiar a expressãozinha. E a gente vai substituir, tira o n e coloca esse termo aqui, ó. Então, agora, A15, 3 vezes 15, 30, não é? 30 mais 2, 32, o A15. E o A5 vai ser 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. Só que ele fala assim, ó, a diferença, então, se a gente diminuir esses dois valores aqui, bora diminuir aqui, 32 menos 17. Então, fazendo continha, pega emprestado, 12, 2, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui é 5. 2 menos 1, 1. Então, a gente tem o valor 15. Ele é múltiplo de 5? Gente, para ser múltiplo de 5, tem que terminar em 0 ou 5, ó, ele termina. Tanto que se você pegar 15 dividido por 5, dá 3. Então, essa tá certa. Ele é par? Não. Não é par, porque, vocês lembram que lá na explicação, os números pares são 1, 3, 5, né? Os números pares, apaga, tô falando dos ímpares. Os números pares são 0, 2, 4, 6, tá? Números ímpar, ele é ímpar. Ele é maior que 20? Não. Ele é primo? Não é primo. Por quê? Para ser primo tem que dividir por 1 e por ele mesmo. E ele aqui já dá para dividir por 5, por 3. Então, a resposta certa é a alternativa A. Gente, tem que fazer as continhas para valer. A sua nota ficar boa, tá? Então, terminem aí, corrijam agora de manhã, já me enviem essas fotos hoje mesmo, pra gente já fechar sua nota dessa quarta quinzena. Abraços, até mais!